Cruz Maltinas, a todos vocês, meus amigos, uma boa noite, um casaca no coração de cada um de vocês, vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já peço para vocês aí se sentarem, se segurem nas suas poltronas, apertem o cinto, quem tiver deitado aí dá aquela espreguiçada, aproveita, já busca lá o cafezinho, a água, o suco, o refrigerante, né? Aquela sobremesa, se prepara, tem muita notícia. Já peço para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final. Não sei se vocês perceberam, nesses últimos dias eu estou vindo aqui mais na parte da noite. Por que isso? Para não ficar enchendo a cabeça de vocês durante o dia de mais do mesmo, as mesmas notícias, né? E não sei se vocês vêm reparando, mas as grandes novidades do nosso clube nos últimos dias, aí, semanas, vem acontecendo, né? As notícias vêm saindo na parte da noite, por isso eu estou fazendo esses vídeos aí um pouco mais tarde, mas ó, fiquem até o final. A gente vai falar aí, ó, do lateral esquerdo Riquelme, vamos falar da nossa seleção aí da garotada, né? Que vai disputar aí a Copinha São Paulo, né? Do Vascão, a garotada do Sub-20 que foram selecionados para jogar. Vamos falar do Zé Gabriel, vamos falar de Luca Orediano. Vamos falar do Miranda, vamos falar do lateral esquerdo, o Smiley, que está sendo especulado aqui no Vasco, que é brasileiro, que fez toda a sua carreira na Europa. Vamos falar um pouquinho também aí sobre o Hugo Moura, outro jogador muito ventilado aqui no Vasco. Vamos falar sobre Lucas Halter, um pouquinho aí de Benjamin Kusevich, Max Verstappen. Vamos falar da nossa pré-temporada, Lucas Piton, né? Vamos falar da base do Vasco, vamos falar da treta entre Souza e Zé Gabriel. Vamos falar também sobre o Vasco aí estaria negociando com Léo Duarte, Ferreirinha, Bruno Prachedes. Então tem muito assunto, já fica aí até o final. Para você que está chegando no nosso canal agora, ainda não é inscrito, então dá essa moral pra gente. Vascaíno ajuda Vascaíno, não custa nada, é 0800, é de graça, o botãozinho escrito assim, inscrever-se. Pum, apertou esse botão aí embaixo, já era, já tá ajudando o nosso canal a crescer. Você já está fazendo parte da família Canal Vascaíno desde sempre, já está ajudando a gente aí, ó, a decolar, porque eu já falei aqui juntos, né? Com a ajuda de Papai do Céu, a gente vai chegar lá. Gente, agora sim, dito isso, vamos começar a falar então do nosso Vascão, né? Já falei para você se inscrever aí, deixa aquele joinha também, que é muito importante. Agora sim, vamos começar a falar do que nos interessa. Galera, o nosso lateral esquerdo, Riquelme, já está em Pernambuco, para ser mais exato, lá em Recife, tá? Na capital de Pernambuco, para assinar contrato por empréstimo para vestir a camisa do Sport Recife na temporada de 2024. Estaria faltando apenas uns trâmites legais ali para que seja sacramentado, para que seja assinado essa situação e aí sim seja anunciada de maneira oficial, tanto pelo Vasco da Gama quanto pelo clube pernambucano. Então, o lateral esquerdo Riquelme de saída. Perdão, gente. Com essa situação, a gente aí se vê agora obrigado a contratar mais jogadores para a posição, uma vez que a gente só tem agora Lucas Piton, o outro lateral esquerdo Jefferson, que estava emprestado ao Vasco da Gama, né, que pertence ao Atlético Goianiense, vai jogar na equipe do Juventude no ano que vem, também está deixando o Vasco. Então a gente só tem um lateral esquerdo nesse momento, então o Vasco se vê... Perdão, gente, eu tô um pouco resfriado hoje. O Vasco se vê nessa obrigatoriedade aí de trazer mais de um jogador para essa posição da lateral esquerda, tá, gente? Aí é o seguinte, surgiu o nome hoje aí do lateral esquerdo brasileiro, que jogou muitos anos lá no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? Enfim, daqui a pouco eu vou falar dele. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Nessa quarta-feira aí, 27 de dezembro, a Copinha São Paulo tá chegando aí, né, no início do ano que vem agora. E o Vasco da Gama, né, numa possível eminente saída do meio-campista, uma joia da nossa base, que é o JP, um grande jogador, um jogador muito talentoso, né? O Vasco da Gama vê aí com ótimos olhos um futuro muito promissor dele com a camisa do nosso clube. Fato é que já tinham clubes do Brasil, clubes de Portugal interessados no atleta. O Vasco correu, foi lá, renovou por mais 4 anos a situação aí do JP. E dentro dessa situação, Emiliano Dias foi escalado pelo seu pai Ramon Dias, tá, gente? Para acompanhar de perto os bastidores da Copinha, isso mesmo. A missão do Emiliano Dias vai ser acompanhar de perto a Copinha São Paulo, justamente para pegar aqueles jogadores que se destacarem mais na competição, para tentar puxá-los para o nosso elenco profissional, para dar rodagem, né? E mais experiência para essa garotada aí que podem fazer uma ótima Copinha, por que não? Diante dessa situação,
Outro cria da nossa base, o Ryan, ele não vai jogar a copinha, tá, gente? Ramon Dias pediu para a diretoria do Vasco para ele fazer a pré-temporada com o elenco do Vasco, para ele se integrar com o elenco aí do Vasco da Gama, e Ramon Dias conta com ele para esse início de temporada. Então Ryan não vai disputar a Copinha São Paulo, tá, gente? É o seguinte, o Vasco começou a soltar, começou a liberar aí aos poucos, né, um vídeo aí, vídeos, né, da garotada que vai disputar a Copinha São Paulo, né, se apresentando, falando um pouquinho aí das suas curiosidades para o torcedor do Vasco. Então eu vou colocar para vocês 3 vídeos em sequência aí dos 3 goleiros, tá, que vão disputar a Copa São Paulo com a camisa do Vasco, que é o Felipe Gabriel, o Alan Vitor e o Lete, tá, gente? Esses 3 goleiros do Vasco, então, vão falar, eu vou colocar para vocês e já já eu volto. Sou o Felipe Gabriel, tenho 17 anos e estou no clube desde 2017 e sou goleiro. Meu ídolo, tenho 2, é o Ederson e o Alisson, 2 goleiros de ponta que sempre estão na seleção, sempre estão em alto nível. Então esses 2 sempre tem que estar em referência ali. Meu jogo inesquecível foi no Sub-13, quando a gente viajou para os Estados Unidos, um jogo contra o PSG na final. Pude ser feliz e pegar 2 pênaltis ali e dar o título pro Vasco. Minha primeira copinha, espero que a gente possa fazer um grande campeonato, o grupo está bem unido, estamos bem focados no nosso objetivo, não vamos parar de correr, não vamos parar de lutar e se Deus quiser a gente vai sair com esse título aí. Meu nome é João Pedro Lete, mais conhecido como Lete, tenho 18 anos, sou goleiro. Cheguei no Vasco em 2014 com 9 anos. Tem o último jogo agora da competição da Retrô que eu pude contribuir com o título e que a gente conseguiu se sagrar campeão. É o Elton, formado na base, toda a escola, né, do Vasco como base é incrível. Se Deus quiser, eu acho que a gente pode se sagrar campeão e fazer um feito histórico dentro do Vasco. Fala galera, me chamo Alan Vitor, tenho 19 anos, sou goleiro e estou no Vasco desde 2014. Foi um jogo que eu não esqueço aqui em São Januário, uma final sub-15 contra o Fluminense, a gente saiu vitorioso. E eu pude participar, né, fazendo uma defesa bem importante ali pro título. Com os pés eu tenho como referência o Ederson, né, um baita goleiro. Não só com os pés também, mas o DG principalmente, né, faz defesas milagrosas. Espero para a Copinha um time muito agressivo, que pense jogo a jogo e que, se Deus quiser, a gente possa sair vitorioso, né? Mas sem pensar assim, né, lá na frente, o time bem trabalhador, dia a dia, e vamos chegar lá forte, com certeza. Show de bola, né, gente? Bom, e é o seguinte, o Vasco já encaminhou também a renovação do contrato do meio atacante aí, Guilherme Estrela, que também aí é uma outra joia da base do nosso clube, já está encaminhado a renovação de contrato. Gente, agora vamos mudar de assunto, é o seguinte, o nosso volante Zé Gabriel, até o momento, está muito próximo aí de sacramentar, de assinar o contrato de renovação. Informação de momento que a gente tem é que ele deve renovar aí até o fim de 2025 para continuar jogando com a camisa do nosso Vasco. Luca Orediano, a diretoria do Vasco, segundo Flávio Dias, tá, gente? Vamos com calma, porque essas notícias aí que vem lá do senhor Flávio Dias, vocês sabem que é difícil, né? Enfim, segundo ele teria afirmado lá no canal dele, a diretoria do Vasco não viu com bons olhos, a comissão técnica não viu com bons olhos o fato dele ter preferido engessar o braço ao invés de ir para o pau, de ir para o sacrifício agora no fim da temporada. Com isso, não é descartada a possibilidade de Luca Orediano aí deixar o elenco Cruz Maltino. Vale lembrar que ele foi a contratação mais cara da história do nosso clube, não sairia de graça, né? Seria ou vendido para algum clube ou emprestado, mas vamos aguardar. Na minha opinião, se for para emprestar não vale a pena. Deixa ele aqui, dá rodagem para ele, que uma hora ele vai ter que jogar. Ele já mostrou até que sabe jogar. Precisa pegar um pouco mais de força física e de repente um pouco mais de velocidade, mas já mostrou que um pouquinho ele sabe jogar sim, né? Agora, se for para emprestar, não vale a pena. Agora, se for para vender, para pegar um dinheiro legal, para fazer um investimento em outros atletas, aí, na minha opinião, vale a pena. Se não, deixa ele do jeito que tá. Outro jogador, o zagueiro Miranda, tá, gente? Ele teria recebido sondagens aí, propostas de clubes aqui do Brasil, clubes da Europa, ali da segunda prateleira, do leste europeu, e clubes também do México, tá? E agora, pouco à noite, saiu a notícia aí, lá de Goiás, tá, gente? Lá da Rádio Bandeirantes de Goiás,
de que o Atlético Goianiense tem um interesse aí no zagueiro Miranda, né, que então até o momento estaria muito próximo de deixar o Vasco, mas ele permanece na lista dos atletas que vão se reapresentar. Daqui a pouco eu vou falar dessa situação aí. É o seguinte, gente, no momento ao qual eu estou gravando aqui, nosso Vasco está jogando aí pelo NBB, enfrentando o Corinthians, né? No próximo vídeo eu trago para vocês o panorama dessa partida pelo Novo Basquete Brasil entre Corinthians e Vasco da Gama, que está sendo disputada fora de casa, lá em São Paulo, tá, galera? Agora é o seguinte, vamos falar aí sobre o zagueiro Lucas Halter, né? Ele que foi destaque na equipe do Goiás, embora o Goiás tenha sido rebaixado para a Série B, fez sim uma boa temporada dentro das possibilidades ali do elenco do Goiás. O Lucas Halter fez um bom campeonato sim. Com isso ele vem sendo ventilado, especulado em alguns clubes aqui da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que é o seguinte, saiu hoje uma notícia que o empresário dele, né, nega tanto qualquer tipo de proposta do Vasco, contra qualquer tipo de consulta também pelo atleta. Então, o empresário de Lucas Halter nega qualquer tipo de contato ou negociação pelo zagueiro. A situação de Benjamin Kusevich, a negociação estaria estagnada, estaria ali pausada, parada em stand-by, né? A gente tem que aguardar aí quais serão os próximos capítulos dessa situação, porque a 777 vê sim com bons olhos a chegada de Benjamin Kusevich, que seria aí a custo zero, por empréstimo com opção de compra ao término do contrato, mas Alexandre Matos, Ramon Dias e a diretoria do Vasco entendem, né, que a pedida salarial de Kusevich ali daria para procurar aí um outro zagueiro que esteja vivendo um melhor momento, né, em sua carreira. No entanto, essa situação se encontra ainda em stand-by. Agora, gente, vamos falar aí de um volante, camisa 5, Hugo Moura, tá? Ele que está jogando lá no Atlético Paranaense, trabalhava agora com Alexandre Matos. É o seguinte, o Vasco teria aí sondado, né, a situação do atleta nos últimos dias. Aí saiu uma notícia no dia de hoje que o Vasco nem momento entrou em contato, que o Vasco nem momento procurou. Aí saiu outra notícia ainda hoje que o Vasco sondou o atleta alguns dias atrás. Enfim, fato é que o mercado da bola está muito agitado. Se tiver alguma negociação bem no início, bem embrionária, não será aí divulgado para a galera, para não atrapalhar a negociação, para nenhum outro clube atravessar, né, o trâmite. Agora, se não tiver também, paciência. Agora é o momento, gente. É um momento de muita cavadinha de empresário, cavadinha de jornalista bem intencionado e mal intencionado, cavadinha de dirigente de clube, cavadinha dos próprios jogadores. Então agora é o momento. Tem muita gente se colocando em muitos clubes por aí, tem muito clube colocando atletas em outros clubes por aí que nem existe situação nenhuma, muito jornalista colocando jogador aqui, ali ou acolá, né? Vai saber por quê, né? Às vezes é muito amigo, de repente é parente do empresário do atleta, vai saber o que esses jornalistas, né, vão ganhar caso o atleta realmente vá parar aonde ele botou a nota ali para divulgar a notícia. Mas diante de toda essa situação, não é isso que eu quero falar aqui, não estou aqui para julgar o mérito da notícia. Fato é que o nome de Hugo Moura está sendo sim ventilado no Vasco, tá, gente? Até o momento, em oficial, a gente não sabe se existe aí negociação, tratativa, proposta, mas está sendo aí ventilado. É o seguinte, ele é brasileiro, tem 25 anos, tem 1,77 m, joga como volante. Jogou 48 jogos nessa temporada, nenhum gol, nenhuma assistência. Tem contrato com o Atlético Paranaense até o dia 30 de junho de 2026, eu esqueci de mencionar, ele chuta com o pé direito. O valor dele está avaliado pelo Transfermarkt, pelo a bagatela aí de 1,5 milhão de euros, algo em torno de 7 milhões e 800 a 8 milhões e pouquinho de reais, na minha opinião. Dá para procurar outros jogadores aí, mas enfim, não é um mau jogador também, tá, gente? Se falar que é um mau jogador aqui, estaria aqui falando bobagem, tá? Sinceramente, mas tem que ver qual seria a forma que o atleta chegaria no Vasco, chegaria por empréstimo, chegaria em definitivo. A gente tem que aguardar essa situação. Fato é que ele fez a base, né? Esse atleta Hugo Moura fez toda a sua base pelo Mulambo da Gávea, o nosso maior rival Flamengo, né? Depois jogou na equipe do Coritiba, né? Onde foi jogar por empréstimo. Depois retornou aí ao Flamengo e agora, né, está jogando no Atlético Paranaense, o clube ao qual detém os direitos econômicos do atleta, né? Então, Hugo Moura estaria sendo aí ventilado no Vasco da Gama. Qual é a sua opinião? O Vasco deveria procurar o atleta aí, fazer uma proposta, sim ou não?
Deixa aí o que vocês acham nos comentários. Agora só um parêntese, né? Alexandre Matos participou da negociação para levar o Hugo Moura para o Atlético. Ele pertencia ao Mulambo da Gávea, ao Flamengo, e ele participou da transação para levar ele para o Atlético Paranaense. Agora Alexandre Matos está aqui no Vasco, o nome dele começa a ser ventilado. Aí a gente não sabe se realmente é o próprio Alexandre Matos que está querendo trazer o Hugo Moura para cá, ou se tem alguém aproveitando dessa situação, como eu já mencionei, dando aquela cavadinha na mídia, né? Tipo assim, vai que cola. Vamos aguardar para ver. Galera, agora é o seguinte, um dado aí, um momento curiosidade, né? Mark Verstappen, piloto de Fórmula 1 aí, holandês, que já falou várias vezes que gosta muito do Vasco aqui no Brasil, e Nelson Piquet, piloto brasileiro também já aposentado de Fórmula 1, ambos ganharam camisas do Vasco personalizadas com o seu nome, da diretoria do Vasco de presente. Vocês já acompanham a imagem na tela, muito bacana, muito legal. Outro dado interessante, né, que esse ano de 2023, muitos jogadores do Vasco se casaram, né? Tivemos jogadores aí se casando, jogador com filho nascendo, jogador pedindo a namorada em noivado, jogador pedindo a noiva em casamento, né? Muito bacana. E aí não foi diferente com o Lucas Piton. O Lucas Piton se casou aí no dia de ontem, né? Muito bacana, você já acompanha a foto na tela, né? Felicidade, Lucas Piton, ele e a sua esposa. Eu vi muita gente na Net Vasco fazendo comentário machista, falando mal do cara, xingando, né? Falando bobagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara é ser humano e tem direito de ser feliz. Bacana, parabéns. As pessoas precisam entender que o jogador de futebol também é ser humano, também tem dor de barriga, também tem momento feliz, também tem momento triste. E é o seguinte, se o jogador de futebol não estiver bem fora de campo, se ele não tiver uma família por trás dele, uma estrutura, se ele não tiver uma esposa, uma mulher que auxilia ele, um pai, uma mãe, um tio, um empresário que seja amigo dele, o jogador não consegue lidar com a questão aí de muito dinheiro de forma repentina, com a questão do assédio da mídia, com a questão aí, né, das baladas, a doideira. Então assim, a gente tem que agradecer que Lucas Piton tá de férias, poderia estar endoidando, fazendo um monte de loucura aí, não, muito pelo contrário, ele é um cara família, casou aí logo depois do Natal, se casou aí, quer dizer, tá muito feliz. Isso aí vocês podem ter certeza, gente, vai refletir muito positivamente no nosso elenco. Querem ver o exemplo? O Piton foi um dos melhores jogadores na temporada com a camisa do Vasco, se casou, ou seja, a vida dele fora de campo esse ano, ele estava feliz. Maicon chegou no Vasco, ele se casou agora com a noiva dele, ou seja, a vida dele fora de campo quando chegou no Vasco também foi muito feliz. Jair começou a jogar bastante bola depois do meio do ano, depois que a filhinha dele nasceu, e assim a gente começa a falar de vários jogadores aqui. Então a parte da vida pessoal do atleta interessa sim. Aí eu vejo muita gente arrogante, muita gente, desculpa do palavreado, escrota, que vai lá falar mal do cara porque o cara casou, vai lá xingar o cara. Eu acho que não é por aí não. O jogador tem que ter uma vida boa sim, tem que ter ali uma vida tranquila fora de campo, para ele chegar dentro de campo ali, com toda a estrutura que o clube oferece para ele, com salário em dia, né, com aquela boa convivência que tem dentro do clube. O jogador treina leve, ele consegue treinar tranquilo, livre, leve, solto, de boa, com a cabeça arejada, sossegado. O cara, quando entra em campo, é outra coisa. Agora, se o jogador vive uma vida de muita balada, muita doideira, extra-campo, ou com muitos problemas familiares, dificilmente ele vai conseguir aí entregar em alto nível dentro de campo, né? Então fica aí o registro. Aí sabe quem também se fez presente no casamento do Lucas Piton? O Nenê, né? O vovô garoto se fez presente. Vocês acompanham a foto na tela aí, muito bacana. Então fica o registro. Agora vamos virar a chavinha, mudando de assunto, né? Falamos de coisa aí legal. Agora vamos falar da nossa pré-temporada. A pré-temporada do nosso elenco, a pedido de Dom Ramon, será no Uruguai, na cidade de Punta del Este, que fica mais ou menos 150 quilômetros da capital Montevidéu. O Vasco vai ficar em um hotel resort spa, né, que tem ali campo de futebol, né, tem academia, tem piscina, todo o aparato ali para os nossos jogadores fazerem ali uma pré-temporada digna de um clube gigante como o nosso Vasco. O Vasco está previsto para embarcar para Montevidéu, para o Uruguai, né, melhor dizendo, entre os dias 7 e 9 de janeiro. O nosso elenco se representa no dia 6 e é o seguinte, os jogadores que estão cotados para viajar para o Uruguai para fazer essa pré-temporada, já foi divulgado pelo Vasco no dia de ontem. Eu vou colocar uma arte na tela para vocês aí, que são os seguintes atletas. De goleiros, né, como o Ivan não renovou o contrato de empréstimo dele com o Vasco ainda também não comprou ele em definitivo, ele não está na lista, né, para viajar para a pré-temporada até o momento. Então é o seguinte, é o goleiro Léo Jardim,
o goleiro Halls e o Alexander. De zagueiros, quem viaja é Gary Medel, Maicon, Léo Capasso, Miranda e Zé Vitor. Laterais, quem vai viajar aí para essa pré-temporada é o Pumita Rodrigues, Paulo Henrique e Lucas Piton. Observem, né, gente, que estamos aí com um déficit muito grande no setor, aí, no quesito lateral, né, sobretudo lateral esquerda, né. Na parte de meio campo, quem viaja é Zé Gabriel, Matheus Carvalho, De Luca, Cauã Barros, Jair, Paulinho, Marlon Gomes e Dimitri Payet. Nossos atacantes confirmados para essa pré-temporada: Gabriel Peck, Rossi, Serginho, Luca Orediano, Eric Marcos, Figueiredo e Pablo Verrete. Então, esses são jogadores que estão cotados para iniciar essa pré-temporada, viajar lá para Punta del Este, né, com o nosso treinador Dom Ramon, para começar os preparativos aí, para começarmos o ano, né, o Campeonato Carioca com o pé direito. Só que vale lembrar, né, gente, se até lá as coisas podem mudar, né? Por exemplo, Miranda pode ser vendido para algum clube, né? Então ele pode acabar nem indo viajar com o elenco. A gente pode aí ter uma notícia que de repente chegue aí de repente um lateral esquerdo, de repente um jogador de meio campo, de repente algum zagueiro, antes também dessa viagem, né, para se encorpar ao elenco aí para essa pré-temporada, mas de momento, né, a relação dos atletas é essa. Gente, agora é o seguinte, essa é uma notícia aí na noite de ontem, na verdade, eu até esqueci de trazer para vocês, peço perdão, que o coordenador de captação da base do Vasco, Alexandre Falbo, tá, foi demitido no dia de ontem, então não faz mais parte do quadro de funcionários do Clube de Vasco da Gama, Alexandre Falbo. Galera, agora é o seguinte, aconteceu uma tretinha aí, entre aspas, né, entre Souza e Zé Gabriel na internet. Parece que o Souza, aquilo que eu falei pra vocês, ele colocou aquela indireta, né, o avião e a bandeirinha da Turquia, aí parece, não sei se ele marcou Zé Gabriel, aconteceu um negócio assim, só sei que ficou um colocando indiretinha pro outro. Eu acho sem necessidade nenhuma iniciar esse tipo de coisa aí, sobretudo eu acho que o Souza, né, já dizia o meu pai, a galera, o peixe morre pela boca. Eu acho que o Souza perdeu a chance de ficar quieto, porque quando a galera ficou procurando ele, perguntando as coisas para ele, ele ficou falando que em janeiro ia jogar no Vasco, ficou falando que estava palavrado com o Vasco, com o Paulo Brax, ficou falando aí que estava aguardando, disse que jogaria por produtividade, disse que se arrependeu de não ter voltado para o Vasco antes. Quer dizer, quem criou toda essa situação foi o Souza. Aí, no final das contas, quer dar uma de vítima. O Vasco não me procurou, eu vou para a Turquia. O Souza, sinceramente, você só resolveu vir jogar no Vasco agora porque você estourou o seu joelho, estava jogando lá na China e veio se tratar aqui no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. Aí você viveu uma eminência de clube nenhum querer te contratar, você veio com esse papinho de vir jogar no Vasco com contrato de produtividade. Bastou o primeiro clube da Turquia fazer uma proposta, você pegou o avião e voltou para a Turquia. Então, sinceramente, Souza, você perdeu a chance de ficar quieto. Gente, essa é a minha opinião, não tô com raiva do Souza, não quero o mal dele, só que eu acho que o cara perdeu a chance de ficar quieto. Ele já errou uma vez com a gente, torcedor, e agora, né, na minha opinião também, acho que errou de novo. Mas o Paulo Brax apalavrou com ele, a culpa não é do Souza, o Paulo Brax foi demitido e não sei o que. Tudo bem, mas ele tem culpa sim, ele poderia ter ficado quieto, que agora ninguém estaria falando sequer o nome dele. É aquilo que eu falei pra vocês, jogador tentando fazer cavadinha, buscando contrato. Aí acontece esse tipo de situação e no final das contas ele vai colocar a culpa no Vasco. Agora, se ele vem pro Vasco, ele ia falar que ele se ofereceu para jogar no Vasco de graça. Essa é a verdade. Galera, agora virando a chavinha, ainda falando do mercado da bola, as notícias mais quentes que saíram no dia de hoje aí, nessa quarta-feira, né, galera? É a situação de Léo Duarte, o zagueiro, ex-Mulambo da Gávea, que está jogando lá no Başakşehir da Turquia, o mesmo clube ao qual o Souza, né, estaria indo para a Turquia para vestir a camisa, e o meio-campista ali, o meia atacante, na verdade, melhor dizendo, Ferreirinha, né, o Ferreira do Grêmio, jogador especulado em vários clubes aqui do nosso país. São Paulo já teve de olho nele, né, o Palmeiras chegou a fazer sondagem, o Cruzeiro, enfim, o Bahia, vários times estão de olho nele. E aí é o seguinte, saiu essa notícia muito quente, a fonte é o Central da Bola, tá? O @futebol.al divulgou essa notícia no dia de hoje. Não sou eu, Álvaro Silva, que estou trazendo esse furo de reportagem, essa notícia. Então, só para reiterar, o Central da Bola e o @futebol.al estão afirmando que o Vasco está negociando, tá, gente? Agora já mudamos aí a prateleira da parada. Ontem, anteontem, aí a situação do Léo Duarte, né? O Vasco teria sondado e especulado o atleta. Ferreirinha, há uns 15 dias atrás, o Vasco teria também especulado e sondado a questão do atleta. Agora, segundo o Central da Bola está
está afirmando, o Vasco está aí negociando tanto com o zagueiro Léo Duarte quanto com o meio atacante Ferreirinha. É o seguinte, gente, a situação de Léo Duarte, eu já falei aqui, se eu não me engano, acho que ontem, mas eu vou reiterar hoje de novo, tá? Ele atualmente joga no Başakşehir da Turquia, brasileiro, tem 27 anos, 1,83 m, tem contrato com o clube turco até 30 de junho de 2026, está avaliado pelo Transfermarkt pelo valor de 3 milhões de euros, algo em torno aí de 18 milhões de reais. Jogou 15 jogos nessa temporada de 17 jogos possíveis, ou seja, de 17 jogos que o Başakşehir jogou, 15 deles Léo Duarte jogou. Observação, se eu não me engano, acho que quase todos como titular. Aí que eu acho um pouco estranha essa situação. Alguns falam que Léo Duarte estaria negociando com o Vasco e vice-versa para vir para cá por um contrato de empréstimo. Outros já acreditam que o Vasco vai tentar a compra em definitivo do atleta. Eu tô achando um pouco estranha essa situação, porque ele é titular lá no time de lá, pro Başakşehir querer emprestá-lo, né? Então, para ele vir assim, né, do nada, eu acho que o Vasco teria que comprá-lo, mas vamos aguardar, a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes o Başakşehir tem o interesse de trazer algum outro zagueiro, Léo Duarte também de repente não está satisfeito, mas vamos aguardar essa situação. Fato é, gente, que só para reiterar, ele foi revelado no Molambo da Gávea em 2014, ele fez a base dele no Flamengo, foi revelado no profissional em 2014, em 2019 foi jogar no Milan. Na verdade, ele jogou de 2014 a 2019 no Flamengo, tá, gente? Jogou aí 5 anos fazendo parte do elenco lá do nosso maior rival. 2019 foi pro futebol italiano, vestia a camisa do Milan. Depois, em 2021, ele foi pro Başakşehir emprestado. Em 2022, retornou pro Milan. E aí, no final de 2022, de novo, foi pro Başakşehir novamente emprestado. E agora está sendo aí especulado aqui no Vasco, né, gente? Então, especulado não, né? Segundo aí o Central da Bola, o Vasco estaria negociando com esse zagueiro. Deixe sua opinião nos comentários. Deve vir? Sim ou não? Agora vamos falar do Ferreirinha, né? O Ferreirinha eu separei até alguns lances dele para vocês acompanharem. É o seguinte, ele joga aí com a camisa 10 no time do Grêmio, é brasileiro, tem 25 anos, 1,75 m, chuta com o pé direito, atua, sua posição de origem ponta esquerda, mas joga também como meio atacante e ponta direita. É um jogador mais versátil, tem um repertório ali, né, em termos de ataque. Nesse ano entrou em campo 39 vezes, marcou 7 gols e 5 assistências. Tem contrato com o Tricolor Gaúcho até o dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, só mais um ano de contrato com o Grêmio. Isso pode ser que facilite, né, a situação de Ferreirinha. Ele vem sendo especulado em vários clubes. Acredito eu que o Grêmio deve estar aí armando um plantel ali. Isso deve estar, isso é opinião minha, tá, gente? Deve estar incomodando o atleta, por isso, né, o nome dele começa a ser ventilado em vários outros clubes. Ou não, ou realmente ele está muito valorizado lá no Tricolor Gaúcho e por ele ter qualidade, né, os clubes estão especulando ele. Mas fato é que tem bola para chegar e jogar no Vasco tranquilamente, gente. Sinceramente, eu acho que o Ferreirinha chegaria para ser titular, cairia como uma luva nesse elenco. Vocês imaginam? Gabriel Peck, se fizer uma ótima temporada ano que vem, como fez esse ano, Pablo Verrete centralizado e o Ferreirinha jogando de ponta esquerda, a gente vai ter uma qualidade aí muito mais refinada no passe, na finalização de fora da área, no 1 contra 1, ele é veloz. Olha, seria uma contratação muito boa, se enquadra aí um pouco nos perfis da 777, tem 25 anos, ainda dá para jogar na Europa, se não for de primeiro escalão, dá para jogar num clube de segunda prateleira da Europa ali, por exemplo, um Betis, um Sevilha, de repente ali um Napoli da Itália, um Genoa, uma Fiorentina, dá para jogar assim, ele tem bola para isso, então a 777 pode ser que se interesse por essa situação, só que o valor dele é alto, está avaliado pelo Transfermarkt pelo valor de 5 milhões de euros, que dá algo em torno aí de mais ou menos 28 milhões de reais, né? Um valor bem puxado aí, bem puxado. Aí a gente vai depender muito do que o Grêmio está querendo e do que o Ferreirinha está querendo. Porque se o Grêmio quiser bater o pé que ele vai ficar lá, aí vai ter que pagar a multa para tirar o jogador de lá. Agora, se o Grêmio quer que ele fique e ele já quer sair, pode ser que chegue num acordo que fique bom para os dois. Agora, se nem ele nem o Grêmio quiserem que o jogador saia de lá, aí ele só sai pelo valor muito alto, astronômico. Então, tudo vai depender do que o Grêmio está querendo e do que o Ferreirinha também está querendo. Porque assim, eu acho que condições financeiras dá para o Vasco fazer um investimento nele sim, óbvio, não seria nesse valor, de repente fazer uma composição
Eu acho que seria uma baita contratação para o nosso elenco, não digo uma cereja, não digo um craque, mas olha, seria uma contratação assim tranquilo, né, para quem acompanha futebol, você perguntar assim, olha, nosso Vascão contratou o Ferreirinha, o que você acha? Eu tenho certeza para vocês que é para cada 10 pessoas que a gente perguntar, 8, 9 vão falar, porra, maneiro, esse aí dá para ser titular. Na minha opinião, se ele chega no Vasco, é para ser titular e pronto, e acabou. Gente, é o seguinte, ele foi revelado, a base dele ele fez todinha pelo Grêmio, em 2018 jogou no Toledo, em 2018 ainda jogou no Cianorte, tudo isso por empréstimo. Depois em 2019 foi jogar no Aimoré para ganhar rodagem, aí em 2019 ele foi integrado ao elenco principal do Grêmio. Aí de lá para cá, de 19 até 2023, essas 4 temporadas, foi aonde ele atuou e atuou muito bem com a camisa do Tricolor Gaúcho. Deixa a sua opinião nos comentários. Vasco deve levar adiante essa negociação? É uma boa, sim ou não? Na minha humilde opinião, eu, Álvaro Silva, faria sim essa contratação, só que a gente tem que ir com calma, tem que ter cuidado. Por quê? Porque como é um jogador, como eu já mencionei, ele vem sendo assediado por vários clubes, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha chamada leilão. Quando o atleta começa a ser muito especulado em muitos times, às vezes algum clube joga uma proposta no vento aqui para o atleta, só para ver a mídia falar sobre a proposta, aí vem outro para poder cobrir a proposta, aí quem se dá bem no final da história é o empresário, o jogador e o clube. Então a gente tem que tomar cuidado só com isso, tá, gente? Agora é o seguinte, outra notícia importante também que saiu no dia de hoje é a situação de Bruno Prachedes, segundo o jornalista Vene Casagrande do SBT. Não estou fazendo juízo de valor da informação, nem da pessoa que deu essa informação, mas eu estou repassando para vocês a notícia, tá? Notícia aí do Vene Casagrande, que trabalha aqui no SBT Rio de Janeiro. É o seguinte, o Vasco estaria negociando com o Red Bull Bragantino a permanência de Bruno Prachedes, mas não pela compra em definitivo dos direitos do atleta. Não, seria por um novo empréstimo, tá, gente? Ou seja, se o Vasco está cogitando a situação de um novo empréstimo de Bruno Prachedes junto ao Bragantino, eu pergunto para você, torcedor e torcedora, não saiu um tempo atrás que o próprio Bragantino havia afirmado que tinham clubes ali dos Estados Unidos, do Brasil e até mesmo ali do leste europeu que estariam interessados na compra do jogador e que eles não iriam abaixar o valor, que é de 26 milhões de reais. Lembram disso na época? Agora surge essa notícia de que o Vasco estaria tentando novamente um empréstimo, ou seja, se o Red Bull Bragantino renovar esse empréstimo com o Vasco do Prachedes, vai assinalar o quê? Aquela situação que eu estou falando para vocês desde o início do vídeo. Mais uma cavadinha, né, que o Red Bull Bragantino tentou fazer para cima do Vasco aí para poder ver se arrancava o dinheiro, né? Se não aparecer ninguém para colocar o dinheiro na mesa, pode sim, gente, pode sim acontecer, porque é a vontade do Ramon Dias, é a vontade de Bruno Prachedes. O Cruzeiro chegou, fez uma proposta, parece que não agradou nem ao Red Bull Bragantino, nem ao Bruno Prachedes, né? Então, eu acho que se acontecer, vai sinalizar que o Vasco escapou de uma fria aí tremenda, né? Comprando por 26 milhões Bruno Prachedes. Por outro lado, tem muita gente que está vendo com maus olhos essa possível renovação de empréstimo. Na minha opinião, se for renovar um empréstimo num salário mediano ali justo, ok, a gente não vai gastar dinheiro com um jogador que muita gente contesta na nossa equipe. Dá para fazer um investimento em outro atleta, né? Então, lembrando, né, que foi o nosso treinador que pediu a permanência dele no elenco. Deixe sua opinião nos comentários. Agora, a última notícia para a gente estar encerrando esse vídeo de hoje, né? Pegou todo mundo de surpresa aí, é a situação do lateral esquerdo Ismael, né, gente? Essa notícia aí foi o segundo o jornalista Fábio Torres, né? Pegou muita gente de surpresa aí. O Vasco estaria negociando com o lateral esquerdo brasileiro que fez toda a sua carreira praticamente aí, né, gente? Lá em Portugal, na verdade, e no leste europeu. Só que, na verdade, gente, o próprio staff do atleta negou, né, que o Vasco estaria aí em contato, que o Vasco teria entrado em contato com o jogador. Só que é o seguinte, né, vou trazer só a ficha técnica dele aí para a gente ficar por dentro se tiver alguma negociação. Para quem não conhece, já vai conhecer um pouco mais do lateral. É o seguinte, é brasileiro, tem 33 anos, já tem uma boa experiência, uma boa rodagem aí, a carreira toda, como eu já mencionei, a maior parte da carreira fora do Brasil. 1,77 m de altura, obviamente chuta com o pé esquerdo, é lateral esquerdo. Nessa temporada jogou 16 jogos e anotou apenas uma assistência. Tem contrato
com a equipe a qual ele vem jogando, que é o Lille da França, o último clube que o Léo Jardim, que é o nosso atual goleiro, jogava, né? Ele tem contrato com o Lille até o dia 30 de junho de 2024, tá, gente? Está avaliado pelo Transfer Market por 2 milhões de euros, algo em torno de 10 milhões e meio a 11 milhões de reais. Foi revelado pelo São Bento em 2018, jogou no Desportos Brasil também em 2018, aí em 2008, tá? Perdão, 2008. Depois foi jogar em Portugal no Estoril em 2009. Em 2010 continuou jogando em Portugal, só que dessa vez pelo Olhanense. Em 2012 foi vestir a camisa do Braga também em Portugal. Aí em 2013 foi jogar na Ucrânia no Shakhtar Donetsk, aonde fez a sua carreira aí, quase 10 anos de carreira, jogou 9 anos lá no Shakhtar Donetsk. Aí agora ano passado, em 2022, foi atuar no Lille da França, onde ele chegou em julho, né, do ano passado para jogar com a camisa do Lille. Vale lembrar que o nosso goleiro Léo Jardim também pertencia ao Lille, o Vasco comprou os direitos do nosso goleiro em definitivo. Fato é que pouca gente conhece Smiley como um jogador brasileiro, mas ele é brasileiro sim. O nome dele inteiro, peço perdão a vocês, eu esqueci de anotar aqui, mas é um jogador brasileiro sim, embora o nome dele tenha a pronúncia aí americana, né, de repente belga. Enfim, deixa a sua opinião nos comentários. O Vasco deveria correr atrás desse jogador, buscar a contratação dele, sim ou não? Na minha opinião, depende. Eu, Álvaro Silva, depende. Por que depende? Depende do valor que o Lille da França vai querer, se vai vir por empréstimo, se o Vasco vai comprar os direitos econômicos, se vai ser muito caro, se não vai, se vem em custo zero, se o salário dele é alto, se o salário é baixo. Tudo isso depende. Se o atleta tem um histórico de lesão recente ou tá ok fisicamente, porque às vezes a galera torce o nariz por não conhecer o atleta, por não saber do histórico do jogador, acaba achando que é um mau jogador. Eu não, eu já vou por outro lado, eu prefiro pegar os números do atleta, prefiro procurar saber dos dados, procurar saber aonde ele jogou, como ele vem se comportando dentro de campo nas últimas temporadas, qual é o valor salarial dele, qual é o valor de mercado, o histórico de lesões, tudo. Aí sim a gente consegue peneirar isso tudo, né? Colocar na mesa aí, na balança, os prós e os contras, para aí, quem sabe, começar a debater se vale a pena ou não a contratação do atleta. Na minha opinião, a gente tem que avaliar melhor essa situação para saber quais seriam os moldes. Deixa a sua opinião nos comentários. Gente, então é isso que eu tinha para trazer para vocês de importante. Muita notícia, eu falei para vocês, né? Amanhã eu broto aqui para deixar vocês mais bem informados. Valeu, família? Tamo junto então, sabe por quê? Porque quando houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!